Nátia Coelha, professor, e o Shalom também é de extrema-direita? Olha, o Shalom é uma comunidade carismática que nasceu nos anos 90 em Fortaleza e se espalhou pelo Brasil. O Shalom, na verdade, é uma comunidade católica carismática. Romero, não os coloco na extrema-direita. Vou dizer por quê. Eu os colocaria na tradição de conservadores, né? Porque a extrema-direita, ela tem divergências com o Papa direto, ela não aceita o Concílio Vaticano II. A comunidade Shalom aceita o Concílio Vaticano II. A comunidade Shalom, ela é carismática, logo, ela é uma espécie de pentecostalismo dentro da igreja. Eles criam comunidade de vida, eles louvam de maneira exacerbada, eles falam em cura, eles falam em línguas, mas eles não são de extrema-direita. Inclusive, alguns carismáticos, eles assumiram publicamente o voto a Lula na última eleição. Por quê? Porque os carismáticos, eles reagem muito ao Bolsonaro, eles são muito antipáticos ao bolsonarismo e tal. Porque o bolsonarismo, para os carismáticos, é visto muito como protestante, muito pentecostal. Essa identidade de Bolsonaro com Silas Malafaia afastou os carismáticos de Bolsonaro, né? É isso. Olha, Vinícius, tem uma pergunta para você aí, ó. Qual o seu e-mail para uma história sobre o Dom Bosco que pode te interessar? Bom, hein? Claro, legal, claro. Então, é para mim, eu acho, viu, Romero? Não, é para você, é para você. Então, olha, você viu, você escreveu meu sobrenome direitinho, Segala. É só botar um V na frente de Vinícius, vsegala@gmail.com, meu querido Wellington. Obrigado, viu? Eu tô jogando o e-mail do Vini no chat, tá, gente? Quem quiser. Que chique que ele é. vsegala@gmail. Você quer saber, Wellington? Ó, eu vou falar rapidinho, Wellington, vê se você guarda. 11 98146. Esqueci meu telefone. 6147. Não passa não, cara. Tem muito inimigo seu aí. Posso fazer mais uma pergunta aqui pro Romero? Pode. Nada a ver. Tranquilo. Romero, olha só, Romero. Fim ou afrouxamento das regras de celibato. Celebração de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Sim. Condenação do aborto, revisão dessa condenação do aborto. E utilização de preservativo. Uma dessas pautas, você vê como possibilidade da igreja rever com esse novo papado, quem quer que seja, ou a gente ainda está longe de ver a igreja rever esses cânones que ela tem? Vamos lá. Uso de preservativo eu vejo como grande possibilidade. Não há dúvida que, veja, Vinícius, a Igreja Católica ela tem que revisar a sua pauta, entre aspas, de moral sexual. Essa é uma pauta complicada, o Papa Francisco esforçou-se. Eu diria que o Papa Francisco foi quem mais levou longe essa pauta. Olha, o Papa Francisco recebeu em audiência mulher trans, o Papa Francisco recebeu em audiência moça lésbica, tudo isso está no YouTube, tá certo? O Papa Francisco, ele sempre teve uma posição mais aberta sobre isso. Então, assim, agora, o Papa Francisco nunca foi um defensor de casamento de pessoas do mesmo sexo. Ele sempre foi a favor da bênção a essas pessoas, tá certo? O máximo que ele foi isso. O máximo que ele foi isso. Essa pauta, a pauta sexual sempre foi um desafio para a igreja, porque é uma pauta milenar contra isso. Você tem hoje boa parte dos católicos que militam contra isso, né? Vamos lá, você começou com a pauta do celibato. O celibato é uma pauta que, se não for nesse papado, terá que ser no próximo, ele tem que ser revisado. E vai ser revisado, viu, Vinícius? Não é só por razões teológicas, é também por razões pragmáticas. A Europa, basicamente, não tem mais vocação. Na Europa, basicamente, ninguém quer ser padre, mas na Europa, a juventude, basicamente, ela não tem mais interesse no sacerdócio. E um dos entraves é exatamente o celibato obrigatório. Porque a posição mais avançada seria o celibato optativo, certo? Porque, de fato, o celibato ele sempre vai existir na humanidade. Tem pessoas que se fazem celibatárias por conta própria. Agora, ele como obrigatório, como compulsivo e como condição sine qua non para alguém se tornar padre, ele está se tornando algo anacrônico. Esse é o problema. Está se tornando anacrônico. E está sendo um prejuízo para a igreja. Sendo um prejuízo para a igreja. Para você ter uma ideia, o Papa escreveu um documento sobre a Amazônia e havia um pedido, inclusive, de alguns bispos da Amazônia, de que é um problema trabalhar com populações indígenas, pessoas celibatárias. Então, assim, a ideia de relacionamento entre os indígenas é absolutamente fundamental.
e trabalhar em regiões de missão é muito difícil, tal. São regiões muito difíceis, inclusive, para um padre, tal. E a vida solitária, ela não só é complicada, como ela é muito perigosa. Então, assim, houve todo um alerta ao Papa sobre isso. O Papa ouviu exatamente isso, mas houve uma reação muito grande a isso. Por exemplo, existia um bispo em Ilhéus, que já falecido, chamado Dom Valfrido Tepe. Esse bispo chegou a elaborar um documento para o Papa João Paulo II, que era a ideia de aqueles padres que foram padres, se casaram, e eles continuam na igreja, que eles voltassem à atividade só em caso desses padres casados. Nem isso o Papa João Paulo II aceitou, mas eu acho que isso será revisado. Então, a questão do celibato dos padres e a questão do uso de preservativo, para mim, é possível. Agora, união do mesmo sexo vai demorar, meu amigo. Casamento de pessoas do mesmo sexo na Igreja Católica, com certeza vai demorar. É isso. Uhum. Mais alguns superchats de vocês. Está muito baixa a arrecadação ainda, gente. Estrela V mandou pra gente pelo piripaque do celular do Vini. O celular do Você viu, Estrela V? Eu derrubei tudo aqui, rapaz. Beijo pra você, viu? Eu derrubei mesmo. Cara, que coisa estranha. O que você foi fazer que caiu tudo? Eu fui arrumar minha camisa aqui embaixo, levantei, bati na mesa e aí ele virou tudo aqui. É a vida. A vida, às vezes, é desse jeito. Alice Ayako mandou por um Papa humanista. Obrigado, Alice. Eli Cris tem uma pergunta importante. Há vínculo entre o Dom Bosco e a Opus Dei? O vínculo existe apenas ideológico, não um vínculo orgânico, tá certo? O Centro Dom Bosco, ele nasceu no Rio, em 2016, por um grupo de... Inclusive, são dois irmãos que lideram o Centro Dom Bosco, tal, né? O Álvaro Mendes e o outro não lembro, os dois são Mendes, tal, né? O Álvaro Mendes, inclusive, largou uma carreira na Caixa Econômica Federal para se dedicar só ao Centro Dom Bosco. Significa dizer, eles têm uma renda que é possível fazer isso, entendeu? Não é brincadeira o que eles fazem, é uma coisa muito profissional, né? Então, assim, a ligação com a Opus Dei é apenas uma ligação ideológica. A Opus Dei é muito mais antiga do que o Centro Dom Bosco, né? Acredito que todos saibam disso. A Opus Dei é uma organização que nasceu nos anos 30, inclusive o padre que criou a Opus Dei chegou a ser canonizado pelo Papa João Paulo II. E eu digo com muita tranquilidade, o nome dele era José Maria Escrivá. Essa figura era fascista, viu? Ele era confessor de Franco, de Francesco Franco. Né? Então, assim, a Opus Dei, ela sempre teve um traço nitidamente fascista. Agora, ironicamente, ela sempre dosou essa relação com a modernidade e com a tradição, porque eles têm uma presença muito forte no mundo, né? Cresceu muito em São Paulo. São Paulo foi um bom tempo a capital da Opus Dei. O José Maria Escrivá, ele chegou a ir a São Paulo nos anos 70. Ele veio ao Brasil, né, porque em São Paulo era onde a organização era muito forte, né? Então a Opus Dei é muito mais antiga, o Centro Dom Bosco é muito recente, né? Agora, a ligação entre eles é ideológica, eles pensam muito parecido, é isso. É verdade que o Geraldo Alckmin era da Opus Dei, não? Olha, eu sempre soube que era a esposa dele, e ele acompanhava a esposa dele. A esposa dele era ligada diretamente ao Opus Dei. Agora, ele, digamos assim, obviamente, levava a esposa, já foi e tal, mas ele nunca foi um militante da Opus Dei. A esposa dele, sim, ela foi orgânica, acredito que ainda é orgânica da Opus Dei. Mas, Adorado, você foi discreta, né? Eu não estou aqui, enfim, defendendo o Alckmin e a mulher, mas tem muito de teoria conspiratória disso aí, né? A Dona Lua, da Opus Dei, o Alckmin, sei lá que influência que isso tem, o que isso quer dizer. A Dona Lua teve um casamento anulado. Você sabe disso, sim, né? Sei disso, sei sim. Sei. Não, e é permitido, veja bem. A igreja permite, viu, Kiko? Veja, a anulação de casamento é a única possibilidade. A igreja não aceita divórcio, desquite ou separação, mas a anulação, sim, isso é canônico, inclusive, é uma lei canônica, né? A anulação significa dizer fazer o que houve nunca ter sido, né? Isso ocorre. Se você conseguir comprovar, tem até caso objetivo nisso. Assim, eu nem sei se vale a pena citar aqui. Tem um cano que eu acho terrível a igreja ainda manter isso, né? Mas eu vou citar aqui. Veja, um dos canos, ele diz que uma das razões que você pode anular o casamento, uma hipótese aqui muito remota tal. Vamos supor, Pedro Zambarda casa com a esposa, Pedro e a mulher são católicos, e no dia do casamento, ou mesmo logo após, Pedro Zambarda tem um acidente que o deixa impotente, por exemplo. Se a mulher quiser, ela pode anular o casamento. Por quê? Porque, segundo o cano, o casamento ele tem como função primordial a procriação. Né? Como Pedro não poderá fazer isso, se a mulher pedir a anulação, ela pode. Inclusive, tem um cano só para isso. Tal.